E só para relembrar daquilo que nós já falamos desde sexta-feira, mas na sexta-feira a gente estava falando um pouco sobre aquele chamado do Senhor para nós, para sermos pescadores de homens, né? Para que pessoas possam ouvir do Evangelho, né? E tudo mais, e nós falamos que algumas coisas às vezes nos impede de ser essas pessoas que Deus espera como cristãos hoje, né? E em vez da gente lançar a rede, muitas vezes a gente fica embaraçado nessas redes. E eu falei um pouco sobre o embaraço da falta de visão, o embaraço da renúncia, o embaraço aí da falta de consagração. São coisas que muitas vezes nos impedem de ser aquilo que Deus espera de nós como igreja, para poder avançar e levar o Evangelho para outros povos, tá bom? Ontem nós falamos também sobre o tipo de cristão que nós precisamos ser para cumprir a missão que Deus colocou em nossas mãos, baseado lá em Atos, capítulo 1, do versículo 6 e 11, nós falamos sobre ser um cristão altruísta, não egoísta, né? É aquele que está pensando no próximo e não em nós mesmos, porque nós já temos a esperança, a bendita esperança e a grande salvação. Também sermos cristãos com a identidade correta, ser testemunhas, né? E o que a palavra testemunha significa, que é mártir, né? E citamos alguns exemplos. Também um tipo de cristão com alvos bem definidos, porque o texto mostra para nós, né, que devemos ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né, em todo lugar. Então esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, né, levar Cristo a ser conhecido no mundo, e como igreja nós temos e através da obra missionária a gente tem esse privilégio. E em quarto lugar, aquele senso da urgência também, né? Porque o interessante é que quando os apóstolos, os discípulos estavam ali vendo Jesus ascender aos céus, aí vem aqueles dois anjos e falam, ó, esse Jesus que você está vendo subindo, ele vai voltar. Então nesse tempo, né, entre que Jesus foi e ele vai voltar, é o tempo que nós temos como igreja, de poder cumprir a missão que ele colocou em nossas mãos. E vimos agora há pouco, né, só relembrando sobre promessa pela fé e atitude que como cristãos nós devemos ter. E a atitude de fé, atitude de sacrifício, atitude de alegria e também o desprendimento. E assim nós podemos cumprir e exercemos o nosso papel aí, através da nossa oferta missionária, né, promessa de fé, para que os missionários possam ser enviados. Então essas atitudes são essenciais no nosso coração, baseado naquela região, nas igrejas que se reuniam ali na Macedônia, né? Mas hoje eu quero continuar falando um pouquinho, amados, sobre ainda o fato da urgência. A gente avaliar um pouco a realidade do mundo hoje e o nosso papel como igreja, e não simplesmente olhar essas conferências como apenas uma oportunidade, ou estar aqui para cultuar, mas algo para despertar realmente o nosso coração, em relação ao nosso papel, em cumprir, se é algo real, se é algo verdadeiro, se é algo que não é apenas algo da igreja, mas é um compromisso meu, eu olhar para o papel como crente, como igreja, como um filho de Deus, como testemunha, como um salvo, como servo, o quão é importante, o qual é fundamental eu cumprir a missão. E o texto que desafia muito meu coração a pensar sobre essa realidade está lá em João capítulo 9, verso 4, peço que você abra a sua Bíblia comigo, João 9, 4. Aqui são palavras de Cristo e a gente vai tirar a aplicação dessas palavras do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, né? Para o tema que quero abordar nessa noite. João 9,4, o texto bíblico diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É interessante pensar um pouco, amados, Jesus, ele expondo, ele falando sobre esse assunto, da importância dele cumprir a sua missão, dele trabalhar enquanto é dia, inclusive ele diz, né? Ele fala, eu tenho que cumprir a minha missão, né? Eu tenho que fazer a obra daquele que me enviou. E ele fala, enquanto é dia, a noite vem, e à noite ninguém trabalha. Interessante que Jesus está falando aqui algo sobre tempo também. Ele fala sobre dia, ele fala sobre noite, mas quando ele fala sobre dia e noite, na verdade ele não está falando sobre, por exemplo, um dia de 24 horas. Ele não está falando sobre a presença do sol e a ausência do sol. Ele está falando sobre um tempo chamado, sabe o quê? Vida. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto eu estou vivo. A morte vai chegar. Aí ninguém mais pode trabalhar. Interessante que a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo Ele eterno, sendo Ele Deus,
ele fala essa realidade para os seus discípulos. Ele fala assim: eu tenho que cumprir a minha missão enquanto eu estou vivo. E Jesus, ele viveu quantos anos nesse mundo? Cadê os bons de Bíblia? 33 anos, não é? Em 33 anos, talvez a metade de vida, né, de alguns aqui nessa noite, menos do que eu tenho de vida, mas ele mudou toda a história, antes e depois de Cristo. Ele trouxe a salvação para o mundo inteiro. Aí você vai falar: poxa, André, mas você está brincando, né? Você está usando o exemplo de Cristo, que ele mudou a história. É lógico, você está falando do Filho de Deus, você está falando do Deus encarnado. Não, é verdade. Estou falando de Jesus, mas a gente pode usar exemplos de pessoas humanas também, de pessoas que através da sua vida foram instrumentos do Senhor, que também mudaram histórias, que fizeram a diferença para povos, né? E um exemplo que eu gosto muito, eu falei, eu acho que na primeira noite, que eu gosto de ler biografias, né? Mas tem um camarada que chama David Brainerd. Interessante, quando você começa a ouvir a história desse homem, ele foi um homem que viveu apenas 29 anos, olha só, ele morreu jovem, com 29 anos. E interessante que esses 29 anos de vida, com problemas de saúde ainda, mas esse pouco tempo de vida, e lembra a palavra que eu estou falando agora, tempo, tá? Tempo. Pouco tempo de vida, 29 anos, ele não só mudou a história de muitos indígenas norte-americanos, mas só que ele também foi alguém que influenciou e que desafiou a vida de muitos outros homens que vieram depois dele, através com seu próprio testemunho. Um deles, William Carey. William Carey foi desafiado ouvindo a história de David Brainerd. Olha só. Então, 29 anos, foi um homem que conseguiu mudar a história de muitas pessoas, muitas vidas, etnias nos Estados Unidos. E ainda desafiou outras vidas para serem entregues, né? E a gente está falando de William Carey, o pai das missões modernas aí, né? Um outro homem que realmente, com seus anos de vida, mudou histórias de muitas pessoas. Então, amados, tudo isso é para mostrar para nós o quanto que uma vida pode fazer a diferença. Ou melhor, aplicando para mim, para você, de uma forma bem direta, né? O quanto que a minha vida ou a sua vida pode fazer a diferença nesse mundo. Seja para uma etnia, seja para um povo ou para uma pessoa. Não importa, amados, a nossa vida, o tempo que nós temos de vida nesse mundo, consagrada ao Senhor, ela pode fazer uma grande diferença. Eu sei que a gente não pode voltar atrás. Eu sei que talvez você fala: poxa, se eu tivesse ouvido isso antes, se eu tivesse consagrado minha vida antes, quanto mais eu não poderia ter feito. Amados, do passado a gente só pode fazer uma coisa, é orar a Deus, pedir perdão por aquilo que não fizemos. O que nós podemos fazer em relação à nossa vida e o tempo que temos, é de hoje para frente. O que passou, passou. O passado a gente só coloca diante de Deus, pede perdão e graça, para que a partir de hoje, nós possamos realmente consagrar as nossas vidas e fazer a diferença nesse mundo. E é interessante pensar um pouco sobre isso, que não importa a idade, pode ser uma criança, um jovem, uma pessoa mais experiente, e não importa quanto tempo nós temos pela frente, porque a grande verdade é que nós não sabemos quanto tempo temos pela frente. Mas uma vida consagrada ao Senhor é uma vida que realmente vai fazer a diferença na vida de muitos nesse mundo. Então nós temos que refletir sobre isso. Tem que refletir sobre a minha vida, sobre a minha consagração, sobre o tempo que pode ser que eu ainda tenha pela frente, embora a gente não sabe quanto temos ainda. E precisamos pensar sobre essa questão de tempo, amados. Paulo, instruindo aos irmãos de Efésios, ele fala um pouco sobre isso. Em Efésios capítulo 5, 15 a 17, ele diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Aí olha o que ele diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O tempo de vida que ainda temos, amados, é algo maravilhoso, que pode ser um grande instrumento na mão de Deus para fazer diferenças enormes em relação ao Evangelho, em relação a pessoas e assim por diante. Então, nessa noite, tirando aí essa frase, essas palavras de Jesus, eu quero tirar a aplicação para nós, de 3 ensinamentos de como Deus quer usar as nossas vidas para cumprir essa missão que temos como igreja, de levar o Evangelho para o mundo. E a primeira é a realidade de que Deus realmente quer usar a sua vida para cumprir a missão. É algo claro, algo óbvio. Eu não sei se alguém aqui tem dúvida em relação a isso, imaginar, será que Deus quer me usar?
Eu não sei, acredito que não. Acredito que cada um aqui entende e tem a certeza de que de alguma maneira Deus quer usar a sua vida, né? O próprio Senhor Jesus aqui, mesmo Ele sendo Deus, Ele diz assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Ou seja, Ele sabia que Ele tinha uma missão a ser cumprida. Mesmo Ele sendo Filho de Deus, Ele veio a esse mundo, Ele se encarnou, porque Ele sabia que Ele tinha uma missão a cumprir, né? Ele diz, convém, ou seja, né, é bom, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. O importante, amados, é entender que Deus quer fazer uma obra, Ele quer usar a sua vida. E você precisa ter a vida consagrada nas mãos dEle para realmente cumprir essa missão. Jesus, Ele realizou a obra que Ele foi ordenado. Ele foi enviado para trazer a salvação e Ele cumpriu. Ele consumiu, ou melhor, Ele consumou a sua obra, né? E Ele trouxe salvação para todo mundo. Agora, nós, tirando a aplicação para as nossas vidas, nós temos que entender que Deus também quer usar as nossas vidas, não mais para trazer a consumação da salvação, porque essa foi a missão de Jesus. Mas a nossa missão como crentes, como igreja, agora é o quê? É a proclamação dessa salvação. É a anunciação, é avisar, é falar a respeito do Evangelho de Cristo. E Deus quer nos usar para cumprir essa missão. Agora eu fico pensando, o que será que tem faltado em nós? Estou generalizando de novo, tá bom? Como igreja de Cristo, né? Enxergar essa grande verdade de que o Senhor quer usar as nossas vidas para cumprir a sua missão, ou a obra que Ele está fazendo aqui nesse mundo. O que será que tem nos faltado? E eu fico pensando, será que não é isso consagração? Porque eu não acredito que falta em nós conhecimento dessa realidade. Eu sei que cada um de nós sabemos que nós somos instrumentos na mão de Deus, que Deus quer usar cada um de nós para cumprir a missão. Mas o que será que falta muitas vezes para que a gente possa viver essa verdade? Será que não é a consagração? Não é falta de conhecimento, mas é uma falta talvez de uma entrega real, uma entrega verdadeira. Amados, eu citei já isso, quero citar novamente. Parem para pensar. Se cada crente em Cristo Jesus realmente se unir com esse coração de uma vida entregue ao Senhor e falar, eis-me aqui, Senhor, estou pronto para te servir, a diferença que nós não faríamos nesse bairro, nessa cidade. Imagina se cada crente em Cristo Jesus entender essa verdade, que Deus quer usar a sua vida para que o Evangelho seja anunciado, não só aqui na sua Jerusalém, não só aqui na sua cidade, mas também em Samaria, né? E até os confins da terra. Quantos mais missionários essa igreja realmente não poderia apoiar? Se cada crente se consagrar e aplicar algumas verdades que nós temos visto durante esses dias, eu não tenho dúvida, amados, que vocês precisariam de um quadro missionário muito maior do que aquele. Vocês têm potencial por isso, e para isso. E o potencial não vem de nós, na verdade, né? O potencial, na verdade, até a palavra potencial é interessante, porque a palavra potencial significa poder futuro. Na esperança, na certeza do Senhor Jesus Cristo, na dependência da graça dEle, eu não tenho dúvida que vocês, crentes em Cristo Jesus, membros dessa amada igreja, vocês conseguem fazer muito mais do que aquilo que vocês estão fazendo e cumprir a missão que Deus tem para cada um de vocês. Desde evangelismo, desde fidelidade na igreja, desde a participação, desde o espírito voluntário de fazer com que essa igreja funcione como um corpo, e até mesmo em relação a essa igreja ser luz a outros povos, através de missões, ou programa de missões que essa igreja tem. A obra do Senhor, amados, realmente quando a gente pensa nela, ela não pode ser realizada com as nossas forças. A gente sabe disso, ou com a nossa sabedoria, e até mesmo por saber essa verdade, é que nós precisamos realmente se consagrar ao Senhor, lembrar de que Ele quer usar as nossas vidas, e nós chegarmos diante dEle em oração e falar, Senhor, nos capacite, me ajuda, me supre aquilo que eu não tenho, aquilo que me falta, e aquilo que eu tenho me ajuda a administrar, para que eu possa fazer com sabedoria, com fidelidade, com discernimento, dons e habilidades que o Senhor tem me dado, que eu possa exercer, que eu possa usar no corpo dessa igreja, para ser uma bênção, para edificá-la, para que a gente possa crescer, desenvolver, e realmente ser um instrumento nas mãos do Senhor. E é interessante lembrar, amados, que a capacidade e a força vem do Senhor. Me fez lembrar uma entrevista que aconteceu com um missionário amigo nosso, não vou citar o nome dele, nem o povo que ele trabalha, mas ele disse, não uma entrevista para o mundo secular, não, para uma revista missionária, tá?
ele tinha relatado um pouco sobre o que estava acontecendo no ministério, ou melhor, o que acontece no ministério de um missionário transcultural. Ele é um estrangeiro, trabalha no Brasil com uma etnia no Pará. E ele estava falando de todo o processo de aprendizado de língua, de cultura, e depois desses anos dedicados para aprender aquela língua, aquela cultura, não era simplesmente ensinar, mas ele tinha que traduzir parte das escrituras, ele tinha que preparar as lições que ele iria dar, o ensino bíblico fundamental, que é a metodologia que a nossa organização usa para o ensino bíblico. Ele teria depois que continuar trabalhando com tradução das escrituras, no mínimo 15 anos de ministério só para trabalhar com tradução. E ele falando fora todas as outras coisas, projetos sociais, ajuda na área da saúde, educação, alfabetização, porque eles precisam aprender a ler e escrever, para que eles possam ler as escrituras. Depois treinamento de líderes e de outros missionários daquela etnia, que um alvo e objetivo de que aquela igreja nasça, cresça, desenvolva, chegue à maturidade e que ela possa depois fazer o quê? Enviar missionários para ganhar outras etnias, ou do seu próprio povo que mora em outras regiões. Então, depois dele relatar todo esse trabalho, foi feita a pergunta para ele: mas espera um pouquinho, isso é impossível. Isso é impossível acontecer. Você acredita mesmo que isso vai acontecer? Aí a resposta dele foi a seguinte: porque é impossível que eu trabalho e eu me dedico. Espera um pouquinho, não tem lógica, né? Se é impossível, então por que eu me dedico? Porque eu conheço o Deus que eu tenho, e Ele é o Deus do impossível. É Deus que vai capacitar, é Deus que vai usar, é Ele que vai fazer essa obra. É Deus que vai levantar mais pessoas para trabalhar comigo, para a gente fazer essas coisas. E, amados, se passou alguns anos que essa entrevista foi feita. Talvez uns 4, 5 anos. O ano passado, eu tive o privilégio de ir para Manaus para participar de um workshop na preparação dessas lições do EBF, né, que é o ensino bíblico fundamental dado para a etnia. E essas lições estavam sendo preparadas nesse EBF que a gente estava participando em Manaus. Em 1 semana e meia, vários líderes ali, professores, estavam reunidos para trabalhar juntamente com esse irmão na preparação dessas lições, e hoje ele já está dando ensino bíblico para aquela etnia. Olha só, Deus está fazendo uma obra, algo que parece impossível, mas Deus está fazendo, porque Ele é o Deus do impossível, e Ele vai realizar isso. Então, quando a gente olha para nós, para a nossa incapacidade, para a nossa imperfeição, para as nossas lutas e dificuldades, temos que lembrar essa verdade: é o Deus do impossível. Eu falei esses dias a estatística, né, do nosso país: 340 etnias, 180 idiomas, 5 traduções da Bíblia. Amados, talvez o nosso pensamento vai ser o quê? Essa obra nunca vai acontecer no Brasil. Mas lembre, é o Deus do impossível que está acima de todas essas coisas e está realizando essa obra. Então eu acredito sim, fielmente, que Deus vai realizar essa obra. A maneira que Ele vai fazer eu não sei, as pessoas que Ele vai usar eu não faço nem ideia, mas eu confio que essa obra vai ser feita. E se nós entregarmos nossas vidas ao Senhor, consagrar as nossas vidas ao Senhor, eu não tenho dúvida que talvez pessoas que estão aqui nessa noite serão instrumentos de Deus para completar, para realizar essa obra. Então, amados, esse é o desafio: consagrar, é entender, Deus quer usar minha vida para de alguma maneira a obra dele seja completa nesse mundo. E quando nós entregamos a vida para cumprir essa missão, realmente nós estamos contribuindo para que isso aconteça. Paulo, amados, depois dele entender essa grande verdade para a vida dele, ele escreve lá em Atos 20, 24, falando sobre isso e desafiando outras vidas, né? Ele fala assim: mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando a gente tem uma vida consagrada ao Senhor e entende qual é o meu papel na obra dele, amados, a gente tem a alegria de confiar no Senhor, né, e entregar as nossas vidas para realizar essa obra, e o ministério, né, como ele diz aqui. Então Deus quer usar a sua vida para realizar essa obra, guarde isso. Em segundo lugar, uma segunda verdade ou realidade aqui, é de quem é o dono da obra. É isso que a gente tem que lembrar. Ele quer usar a minha vida, mas espera um pouquinho, é nele que eu confio, porque Ele é o dono da obra, e Ele tem toda a autoridade de pedir isso de nós. Se Ele é o dono da obra, então Ele tem autoridade sobre nossas vidas. Ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Ele, embora Ele sendo Deus, né, mas Ele estava mostrando, Ele estava apontando para aquele que estava enviando Ele a realizar aquela obra, aquele que tinha autoridade. Ele estava apontando para o Pai. Não apenas o fato, amado, então, de que Deus quer usar as nossas vidas, mas também encarar a realidade de que Ele tem autoridade para isso,
E o nosso papel como cristãos é apenas obediência. Obediência ao Senhor, sabendo que Ele é autoridade sobre nós. Jesus aqui como exemplo, Ele nos mostra que Ele mesmo foi enviado. O Pai o enviou, Ele tinha uma missão a cumprir. E Ele obedeceu, cumpriu fielmente. João 3,17, Ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E Ele já morreu para que o mundo o conhecesse e pudesse ser salvo. O Pai enviou com essa missão de salvar o mundo, e a única pessoa que poderia realmente cumprir essa missão era Ele, e Ele pagando o preço do pecado, derramando o seu sangue na cruz, a ponto que as próprias Escrituras dizem, que sem o derramamento de sangue não há remissão. Ele cumpriu a missão dele, sem dúvida alguma. Prova disso somos nós aqui nessa noite, salvos em Cristo Jesus, reunidos como a sua igreja. Se estamos aqui nessa noite e temos essa certeza de que somos salvos, é porque Cristo cumpriu a sua missão. Ele deu a vida para cumprir essa missão. Agora a pergunta que faço, que é para refletirmos sobre ela, é a seguinte: e a missão que Deus tem dado a nós? Será que nós temos cumprido da mesma maneira, pensando que Ele é o dono da obra e que Ele tem autoridade sobre isso? Então, amados, isso precisa desafiar o nosso coração. Entender que Ele é o dono e Ele tem autoridade. Mateus 28:18, Ele diz ali, para os seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, toda a autoridade foi conferida ao Senhor Jesus Cristo, somente a Ele. E depois que Ele mostra isso para os seus apóstolos, então Ele diz, para eles irem fazerem discípulos, pregar o Evangelho a toda criatura. Toda a autoridade é dele. Interessante, amados, que a gente olha, não só na história, mas inclusive no livro de Atos, que mostra aquela igreja primitiva, a gente consegue entender que eles entenderam de uma maneira tão clara qual é a autoridade de Cristo sobre a vida deles, que a bandeira que eles carregavam era essa, que a autoridade era de Jesus, e que Jesus não era apenas o Salvador, mas que Jesus era o Senhor da vida deles. A ponto, citei esses dias, acho que ontem também, falando sobre aqueles que entregaram suas vidas, morreram por causa do amor do Evangelho, simplesmente pelos fatos de reconhecer de que Jesus era Senhor das suas vidas. Eles assumiram a autoridade de Cristo como uma norma absoluta para o seu viver, para o seu agir. Atos capítulo 2, nós mencionamos isso no estudo anterior aí também. Aqueles irmãos tinham um coração tanto nisso, de obedecer ao Senhor, reconhecer a autoridade de Deus, que eles não tinham problema de doar aquilo que eles tinham, vender suas propriedades, colocar aos pés dos apóstolos, para que a obra do Senhor acontecesse. Interessante, amados, que irmãos ali naquela época, eles viviam debaixo de perseguição, principalmente quando o imperador Nero entra ali. Quantos e quantos cristãos não foram mortos? Mas reconhecendo a autoridade de Cristo sobre a vida deles, eles continuaram firmes na fé e cumpriram a sua missão. Romanos também, Paulo escrevendo aos Romanos, desafia a nossa vida a refletir sobre essa verdade. O capítulo 14, versos 7 e 9, ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então, amados, essa precisa ser uma verdade sobre a minha vida e a sua também. Enquanto temos vida, esse tempo de vida, vamos viver para o Senhor, reconhecendo a autoridade sobre a vida dele, obedecendo aquilo que ele nos ordenou. E se tiver que morrer pelo nome dele, então vamos servi-lo até morrer, até que ele venha. Vamos cumprir nossa missão. Uma das coisas que eu admiro muito na organização que eu trabalho, a Missão Novas Tribos do Brasil, que a gente não tem como base da nossa fé, nem planos futuros, nem objetivos, algo que a gente consiga enxergar. A gente tem, a fé realmente. O lema da nossa organização, sabe qual é? É pregar o Evangelho para todas as etnias até que a última seja alcançada. Olha só, é falar de Cristo para todos os povos até que todos os povos sejam alcançados. Amados, aos olhos humanos, isso daí é quase que impossível. Principalmente na nossa geração. A geração que nós vivemos hoje, falar conquistar esse alvo, esse objetivo, seria quase que impossível. Mas pela fé nós cumprimos isso. Esse é o nosso alvo. Esse é onde nós queremos chegar.
Isso daí nos aponta o objetivo final e nos ajuda, sabe o que? A entender e interpretar até o nosso ministério e aquilo que fazemos. Porque se a gente tem um alvo onde a gente quer chegar, que é obedecer ao Senhor e pregar o Evangelho para toda criatura, e a gente está no nosso país, e a gente a nossa organização ela é voltada simplesmente ou puramente para o trabalho missionário transcultural, é para alcançar os povos indígenas. Então o nosso alvo é alcançar todos os povos indígenas. Qualquer decisão que a gente toma como organização, ela tem que nos levar para essa direção. Se alguma coisa, ou sei lá, algo vem para nós, assuntos que temos que conversar, discutir, decisões que precisamos tomar, que a gente vê que não leva para essa direção, a gente já sabe a resposta: nós não vamos fazer. Porque o nosso alvo, o nosso objetivo é obedecer ao Senhor nessa área. E aqui nós estamos. E vamos seguindo assim, confiando no Senhor e obedecendo o ID desse. Como igreja não pode ser diferente, irmãos. Qual o alvo? Qual o objetivo? Obedecer ao Senhor, reconhecer o Senhor dele sobre nossas vidas e nos empenharmos para cumprir a nossa missão. Toda a autoridade foi dada a Jesus. O Pai lhe entregou e Ele quer ser autoridade sobre a minha vida e a sua também. Nós só podemos ser um vaso nas mãos dele. Nós só podemos ser um instrumento para cumprir a missão, o chamado que Ele tem para a sua igreja, se realmente aceitarmos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, se Ele tiver a liberdade de fazer o que desejar com você, se realmente a gente formos obedientes para ouvir a sua voz, e se Ele quiser nos enviar, seja para onde for, nós realmente estamos dispostos a pagar o preço, assumir o nosso papel como igreja. Amados, isso daí é fundamental. Interessante pensar um pouco sobre isso. Eu estava lendo um pouco esses dias sobre a vida de um homem chamado Antipas. Me chamou a atenção quando eu li sobre ele no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Ali ele é conhecido, é testificado por João, como a fiel testemunha que foi morta. E eu fiquei pensando, rapaz, quem que era Antipas? Se você abrir lá em Apocalipse 2,13, você vai ver falando sobre ele. Quem era Antipas? Eu comecei a estudar um pouco sobre Antipas. A história diz que esse homem, simplesmente ele foi morto porque ele não negou a fé. Ah, tá bom, naquela época isso era comum. Mas espera um pouquinho, qual tipo de morte esse homem sofreu? Qual tipo de morte esse homem sofreu? Ele foi colocado dentro de um touro de bronze, que era um deus de idolatria da época, um touro de bronze, e colocado uma fogueira embaixo. É como se tivesse morrido numa panela de pressão. Olha só, imagina você numa situação dessa. E esse homem aceitou esse seu destino, simplesmente pelo fato que ele sabia qual era a sua missão, que era realmente não negar a fé e ser um testemunho de Cristo, né? E ele obedeceu, e obedeceu até o fim, e morreu por isso. Mas ele foi conhecido como um homem fiel, como um servo fiel, até a sua morte, não é? Interessante, amados, pensar, refletir sobre a vida desses homens. Ele era apenas um presbítero ali da igreja de Pérgamo. Ele simplesmente recusou oferecer um culto ao imperador e ele sofreu as consequências, sem problema algum, simplesmente pelo fato de que ele entendia de quem era Senhor na vida dele, quem era Jesus na vida dele, que não era apenas o Salvador, mas era também o Senhor, né? Então, amados, Deus quer usar as nossas vidas e temos que pensar nisso. A segunda realidade é que o Senhor, Ele é dono dessa obra e Ele é dono das nossas vidas. Ele não é apenas Salvador, mas Ele é Senhor. E em terceiro lugar aí, é a realidade, uma terceira realidade aí, é que o tempo está acabando. Nós falamos um pouco sobre isso, quando estudamos em Atos capítulo 1, mas aqui Jesus ele fala sobre isso. Ele diz, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O tempo está passando. Não estamos falando sobre tempo? Não estamos falando sobre consagrar a nossa vida e usar esse tempo que temos de vida aqui nessa terra, enquanto temos um ar que respiramos para servi-lo, para obedecê-lo? Jesus está falando sobre isso. A noite vem, ou seja, a morte vem, aí ninguém mais pode trabalhar. O tempo está passando. A vinda da noite fala sobre a brevidade da vida. A noite ela estava aqui chegando para Jesus. E vamos pensar assim, quem somos nós para pensar que a noite não vai chegar para nós também? Que um dia a morte vai bater na nossa porta também? Jó, refletindo sobre essa verdade, ele escreve no capítulo 14, verso 1 e 2, né? O homem nascido da mulher é de poucos dias, e farto de inquietação.
sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Essa é a vida do ser humano. Nós temos um tempo que nós passamos nesse mundo, e glória a Deus que fomos alcançados pelo Evangelho, pela graça redentora dele, fomos salvos. Mas um dia a morte vai chegar, e Deus tem um propósito em nossa vida, então vamos aproveitar esse tempo que temos. A grande verdade é que nós temos pouco tempo nessa terra, porque a vida passa rápido demais, na verdade. E muitas vezes, amados, nós tiramos, ou nós nos preocupamos demais com esse pouco tempo que temos aqui nessa terra, do que nós refletimos na eternidade que temos no céu. A grande verdade é essa, a gente se preocupa demais com o pouco de tempo que nós temos nesse mundo, comparado ao quanto que a gente deveria refletir daquilo que nos é prometido na eternidade no céu ao lado do Senhor. Interessante que Jesus, ele falando sobre isso, ele ensina sobre onde devemos ajuntar tesouro, não na terra, mas no céu, porque é eterno, né? Então temos que pensar sobre isso, temos que investir a nossa vida nisso, os nossos recursos nisso, em cumprir a missão que Deus colocou em nossas mãos. Preocupamos tanto com o futuro, que é tão curto, que é passageiro, e esquecemos de meditar e refletir na eternidade, que realmente nos é prometida, né? Então, a grande verdade é que muitas vezes a gente não para pensar sobre o tempo, a gente só vive diante desse tempo, e acaba desperdiçando muito da nossa vida, né? O tempo também não passa só para nós, o tempo está passando também para muitos povos, muitas pessoas que ainda não ouviram de Cristo. Jeremias 8:20, né, ele refletindo sobre isso, é claro, ele está falando da própria nação de Israel, mas ele diz assim, ó, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Tem povos que estão clamando da mesma maneira que Israel estava clamando nessa época de Jeremias, quando que eles estavam próximos a serem levados cativos. Tem povos clamando dessa mesma maneira. João 4:35, né, Jesus ali abrindo os olhos dos discípulos, ele diz, né, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede, as terras já estão brancas para a ceifa. Tudo isso é para abrir os nossos olhos que o tempo é agora, que o tempo está passando. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google, né, sobre essa questão de quantas pessoas morrem. Interessante, faz isso, né? A Organização das Nações Unidas estima que 102 pessoas morrem por minuto. Ou seja, do momento que nós começamos o culto, 6 horas da tarde até agora, já morreram mais de 10 milhões de pessoas nesse mundo. Quantos foram salvos realmente, né? Não sei, não tem como a gente saber, mas a verdade é que o tempo está passando para muitas pessoas e muitos povos também. E a gente tem que refletir sobre isso. Eu fui uma vez muito desafiado quando eu trabalhava lá com a etnia Kaxinawá, e tinha um senhor lá que chamava Seu João. E ele era meu sogro na cultura. E ele foi um dos senhores que nos recebeu muito bem assim que chegamos. E eu me lembro que era recém-chegado, missionário, ainda aprendendo a se comunicar, querendo se relacionar com o povo. Então eu pensei, eu quero fazer tudo com eles. Então eu quero ir para a roça com eles, trabalhar, eu quero tomar banho no rio, eu quero participar de todos os eventos, estar o tempo todo com eles, que é a maneira de eu aprender a língua e a cultura e me relacionar com eles. Mas toda vez que eles iam para a roça, eles não me chamavam. Eu ficava pensando, por que eles não me chamam? Aí às vezes eu me oferecia, deixa eu ir na roça com você, eu quero aprender como é que você planta a sua roça, né? Como é que você planta banana, macaxeira, né? Como é que você trabalha, que você vai derrubar a mata, queimar, preparar tudo para fazer sua roça, para tirar seu alimento. E a maioria às vezes até marcava comigo, ó, vem tal hora amanhã que você vai comigo. Eu chegava lá, já tinha ido embora. Eu falava, por que eles não querem que eu vou? Um dia o seu João falou, vem aqui que eu vou te levar comigo. Aí eu entendi. Porque eles têm toda uma cultura, e eles me viam como o quê? Missionário, pastor, homem de Deus, que vai o quê? Julgar a cultura deles. Então, pelo fato deles ter uma cultura animista, e eles creem nos espíritos da floresta, e na manipulação dos poderes espirituais para que as coisas do dia a dia ocorram, então eles têm um meio de plantar, onde que eles vão plantando e vão cantando, e tudo isso é uma maneira de manipular espíritos para que aquele plantio dê certo. Aí o medo deles de chamar o missionário é o quê? O missionário vai me julgar. Ele vai falar mal, ele vai querer falar contra a minha cultura, algo desse tipo. Depois dos anos eu entendi que era por isso que eles não me chamavam, né? Mas o Seu João me chamou, me explicou, me ensinou como é que cantava, como é que manipulava aqueles espíritos. O Seu João me ensinou tudo, né? Só que um dia ele ficou doente.
A família não soube me explicar o que ele tinha. Eu acredito que ele tinha um câncer no estômago. Foi para o hospital, ficou internado. Passou um tempo, os médicos falou, pode voltar para a tua aldeia e vai morrer lá com a tua família. E ele ficou lá na aldeia, né, os familiares cuidando, alguns fazendo, né, aquele xamanismo, acreditando que os espíritos poderiam tirar essa doença dele, e ele com dor no estômago, e ele não conseguia comer. Eu lembro que Marlete fazia sopinha para ele, dava na boca dele, né, e eu pensando, o seu João entende pouco português. E eu não sei falar a língua dele, eu não sei como comunicar o evangelho para esse homem. Mas eu pensei, o tempo dele está acabando. Eu vou pregar em português. E comecei, todos os dias a Marlete levava aquela sopinha para ajudar ele a se alimentar, dava na boca para ver se ele conseguia comer, e eu testificava de Cristo para ele, com muito cuidado, usando exemplos bem rasos, como falando com uma criança. Não porque ele era criança, mas o fato da barreira linguística e cultural. Como que ele vai compreender o evangelho se eu não sei comunicar o evangelho na língua dele? E foi assim. Ele diz, né, e eu quero acreditar realmente que ele tomou uma decisão sincera ao lado de Cristo, e ele está no céu. Ele faleceu alguns dias depois. Mas aquilo desafiou muito meu coração em pensar o quê? Tem muitos outros que estão morrendo, e eu não vou conseguir comunicar o evangelho para eles, enquanto eu não aprender essa língua. Irmãos, tinha dia que era 10 horas da noite, eu estava estudando a língua ainda, e eu levantava às 5 horas da manhã. Mas por quê? Porque eu comecei a pensar na brevidade da vida. O tempo está acabando. Teve um ano lá que eu enterrei 9 crianças por uma virose que passou e dava desidratação. Uma criança pequena, desidratada, vômito, diarreia, sem se alimentar, 3 dias está morta. Uma virose forte. E tudo aquilo lá para mim eu olhava, o tempo está passando, pessoas estão morrendo, pessoas sendo assassinadas, pessoas morrendo por causa do álcool, pessoas morriam por acidentes, e pessoas que eu conhecia. Mas é assim, não, isso não acontece só lá na aldeia, não, acontece aqui. No nosso meio. A verdade é, o tempo está acabando para muitos. Temos que refletir nessa verdade e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, irmãos, para realmente pregar o evangelho, enviar missionários, para que povos, pessoas possam ouvir de Cristo. Não sei quantos já tiveram o desgosto da experiência de um dia ter uma responsabilidade por algo que você tinha que fazer, e o tempo passou, você não conseguiu cumprir. E depois você se sentiu horrível por causa disso. Interessante que, pensando sobre o tempo, Paulo escreve aconselhando seu filho na fé, Timóteo, né? Lá em 2 Timóteo 4,2, ele fala assim, pregue a palavra, né? Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, né? Então Paulo fala, pregue a palavra, né? A tempo e fora de tempo, porque o tempo está passando. Essa é uma verdade. Jesus diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem e ninguém pode trabalhar. Jesus sabia que seu pouco tempo na terra, né, era real, e ele cumpriu o seu propósito. E amados, tirando a aplicação para nós, né, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter ainda. Jesus ainda sabia, até seus últimos minutos de vida. Interessante que ele fala até para os discípulos, importa que eu vou para Jerusalém, e lá eu seja preso, seja crucificado e morto, eu vou ressuscitar no 3º dia. Ele é Deus, ele já sabia de tudo. A verdade é que eu e você, nós não sabemos. Eu fui desafiado para a obra missionária por um homem chamado Pelé, Pelegrino Amaro, conhecido como Pastor Pelé. Você conheceu, né? Alguém mais que conheceu o Pastor Pelé? Que pena, né? Que pena. Quando eu conheci ele já devia ter quase 80 anos de idade. Ele faleceu aos 82. E ele trabalhou por 40 anos entre povos tribais. E, inclusive, até entre os Caxinauás. Ele me aconselhou muito, né, no meu tempo, onde eu estava ainda orando, pedindo o direcionamento do Senhor. Ele desafiou minha vida para entregar a vida para ser missionário. E eu me lembro ele testificando na nossa igreja. Foi um momento que me desafiou, né? E depois dele pregar, tudo, o pastor abriu para perguntas. E alguém perguntou para ele, falou, Pastor Pelé, qual é o arrependimento que você tem na vida? Eu fiquei imaginando muitas coisas que ele poderia dizer, porque ele tinha falado que os filhos foram para o lar do filho de missionário, ele falou de lutas que teve no ministério e tantas coisas, mas o que desafiou minha vida foi a resposta daquele homem quando ele disse, né? O que eu me arrependo nessa vida é de não ter entregado minha vida antes ao Senhor, porque eu me entreguei para o Senhor com 40 anos de idade, já era um homem não velho, né? Mas aí de meia idade,
E eu servi por 40 anos. Se eu tivesse entregado com 20, eu teria servido 60. Eu falei, o que é isso? Então vale a pena. Então vale a pena. E amados, eu faço esse desafio para você nessa noite. Você já entregou a sua vida para servir ao Senhor? Você não pode voltar ao passado. Mas a partir de agora, se você entregar a sua vida ao Senhor, você nem imagina a maneira que Deus ainda pode te usar. Você nem imagina lugares que Deus ainda pode te levar para fazer a diferença. Pense um pouco sobre isso. No tempo que você tem, ofereça ele ao Senhor. E você será um grande instrumento na mão do Senhor. Concluindo então, amados, o tempo está passando para muitos, o tempo está passando para nós, e nós não vamos perder a oportunidade que temos de adorar, glorificar o Senhor com as nossas vidas. A realidade que Deus quer usar a sua vida, a realidade que o Senhor é o dono dessa obra, e Ele tem toda a autoridade de pedir as nossas vidas, de ordenar que cumprimos a missão, e a realidade que o tempo está acabando é algo que precisa nos desafiar. Diante dessas verdades, amados, a pergunta que eu tenho que fazer é: qual é a nossa resposta? A pergunta é: o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Agora a resposta, cada um tem aí no seu coração. Cada um reflita nas verdades que nós temos ouvido, não só agora, nesse momento, não só na EBD, mas desde sexta-feira. Coloca diante do Senhor a sua vida. Deus, estou aqui à sua disposição, me usa. Se é através da igreja local, amém, glória a Deus. Seja um instrumento na mão do Senhor aqui. Seja usado pelo Senhor aqui na sua cidade. Participe da obra missionária para enviar outros missionários ao mundo. Cumpra a sua missão. Mas se Deus também estiver tocando no seu coração para falar assim, ó, se entregue, e eu vou te levar aonde você ainda nem pode imaginar, somente confia nele. Confia a sua vida a Ele. Você pode ter certeza que você nunca irá se arrepender. Que Deus abençoe, ou melhor, que Deus nos abençoe e continue a desafiar os nossos corações a se entregar para Ele e que possamos viver a nossa vida para Ele, para a honra dEle. O tempo está acabando e vai chegar um momento melhor ainda, né? O tempo está acabando, amados, não é uma notícia ruim. Pelo contrário, eu sei que a gente gosta de viver nesse mundo, eu sei que a gente ama as pessoas em nossa volta, eu sei que nós temos os nossos prazeres, as nossas alegrias, mas o que tem no futuro para nós que já somos salvos é algo muito melhor, é algo que não vale a pena a gente investir aqui nesse mundo e deixar de ganhar aquilo que nos é prometido lá no céu. É algo que com certeza você nunca vai se arrepender de falar, não, eu quero investir o que eu tenho agora, a minha vida agora, para servir o Senhor agora, sabendo que um dia lá no céu eu terei a eternidade ao lado dele, e tudo que ficou aqui, passou. Pensou que benção aquele momento onde você chegar na presença do Senhor e você ouvir aquelas palavras, né? Servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Sobre o pouco... Não lembro lá o texto lá que Jesus fala daquela parábola, não é? Já pensou aquele momento onde que a gente vai chegar na presença do Senhor Jesus Cristo, e como está escrito lá em Coríntios, né? Que as nossas obras serão manifestas, e também aquele momento que a Bíblia mostra para nós, né? Que os nossos galardões e coroas estão preparadas, que nós receberemos isso do Senhor, e como o Apocalipse mostra que nós faremos com essas galardões e coroas, né? Que vai ter aquele momento onde que a gente vai estar diante do trono do Cordeiro, e essas coroas serão lançadas aos pés de Cristo. Tudo isso, amados, é coisa que a gente conquista não lá no céu, tudo isso é coisa que a gente conquista aqui na terra, quando nós consagramos as nossas vidas para obedecer ao Senhor e fazer a vontade dEle. E lá no céu, simplesmente, a gente vai ter a alegria de oferecer tudo isso a Ele, e não chegar diante dEle com as mãos vazias, não é? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós possamos realmente se entregar, consagrar a nossa vida ao Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Pastor?